Tem gente em casa esperando esse horário, 10h15. Nós vamos fazer a 7ª lição hoje. Uma lição boa, muito boa, com revelações. Eu acredito que essa lição é muito boa. Vai ser bênção para a sua vida. Amém? E é muito bom estarmos aqui pela manhã para estudar a palavra de Deus. A melhor decisão que você tomou foi encher seu coração de palavra. Não é? Você poderia estar em casa, poderia estar fazendo afazeres domésticos, poderia estar vendo alguma coisa na televisão, na internet, mas você preferiu encher sua mente com a palavra de Deus logo de manhã. Isso vai reverberar durante o dia. O seu dia será mais espiritual do que carnal. Porque nós estamos sempre na luta da carne contra o espírito, sempre. Essa luta é constante. Então, já que você se inclinou para as coisas do espírito, você vai receber coisas do espírito. Amém? Isso vai te fortalecer durante o dia. Então vamos pedir a Deus graça nessa manhã. Pai, louvado seja o teu nome por essa oportunidade a mais que o Senhor nos dá de estarmos vivos na terra desse mundo para caminharmos na tua presença nesse dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de inclinarmos nosso coração para as coisas do Espírito e ouvirmos da tua palavra e sermos por ela instruídos e alimentados. Ajuda-nos a cada um de nós aqui e aos irmãos que estão acompanhando na internet. Cada um receba porção da tua revelação. Abençoa o nosso entendimento e a edificação das nossas almas aconteça pela sabedoria divina que o Senhor nos dá. Nos abençoa, nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus, nosso Rei, Salvador e Bispo da nossa alma. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém e amém. Por aí sentar, vamos lá? Lição 7. Parábolas do reino. Olha que as parábolas estão rendendo um trimestre inteiro. Agora só restam mais 5 lições. Mas cada lição é um agregar, né? Um agregar de temas ligados, não é? Cada lição tem um tema específico das parábolas. E hoje é parábolas sobre a segunda vinda do Rei Jesus. Como nunca estudamos antes na escola dominical sobre parábolas, nós vamos ser acrescidos nessa manhã. Vamos lá. Texto de abertura. Mateus 24:42. Quantos puderem, leiam comigo. É muito bom você participar e não ficar passivo. Vamos lá? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Essa advertência de Jesus reverbera desde a época que ele falou isso até os dias atuais, mais de 21 séculos. Não sabemos quando o Filho do Homem virá, com precisão. Só podemos ver os sinais. Mas já tem 2000 anos que Jesus criou uma expectativa no coração dos seus discípulos. Avança aí, vamos ver então o desenrolar dessa lição. Senhor Jesus, em suas predições proféticas sobre a sua volta no futuro, utilizou-se de algumas parábolas com muitas revelações. Vamos analisar algumas delas nessa lição, construindo um quadro vivo daquele dia que será o mais extraordinário da história humana. O Senhor Jesus voltará como Rei dos Reis. Isso impactará o mundo espiritual e o natural. Veremos como o Senhor espera encontrar a sua igreja, os comprados da terra. Vamos lá, vamos estudar. Avança aí para mim. O tempo da segunda vinda do Rei. A mais importante informação que aquela geração de discípulos judeus deveriam ter é que o Senhor voltaria para o céu, a fim de cumprir um período até a sua segunda vinda gloriosa para julgar e estabelecer o reino. Por que eu estou destacando que essa era uma informação importante para aquela geração de judeus? Por que isso?
Alguém sugere? Alguém entende? Para nós, queridos, é fato que Jesus não voltou até hoje, né? 2000 anos. Mas para aqueles judeus daquela época, os primeiros discípulos, apóstolos, eles não tinham expectativa de esperar 2000 anos. Eles tinham expectativa de um reino ser estabelecido imediatamente. Estavam sob jugo romano, oprimidos. Se o Cristo é Jesus, a expectativa deles é que o Cristo faça alguma coisa. Aí Jesus lhes dá uma informação muito importante. Não é agora. Essa é a informação importante para aquela geração. João capítulo 16, verso 5. Eu editei alguns versículos para não ficar tão longo. Verso 17 e verso 18. É bom que vocês leiam, vamos lá? Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Então alguns dos seus discípulos disseram, uns aos outros, que venha a ser isto, que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. O que significa isso? Eu vou para o Pai. Vê que não é claro na mente dos judeus daquela época, dos discípulos, que Jesus teria que se ausentar. Para ele, já que ele está na terra, ele vai ficar. E aí eles perguntavam assim, ó, diziam, pois, que venha a ser esse um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Então aquela geração que estava viva com Jesus, não entendeu, se ele é o Cristo, por que ele vai sair um pouco? E quanto é esse tempo pouco? Não entenderam, não compreenderam. Não compreendemos. Era enigmático para os judeus. Esperaram que as profecias, né, dos profetas antigos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Zacarias, anunciando a vinda do Messias, esperaram por vários séculos. Quando o Messias veio, ele disse, vou embora. Tchau, fui. Daqui a pouco eu estou indo. Isso não fazia sentido na cabeça dos primeiros judeus cristãos, né? Os convertidos. Não fazia sentido. Se veio, por que vai embora? E quanto tempo vai ficar fora? Então Jesus vai esclarecendo isso aos poucos e vai usar as parábolas para mostrar que ele veio, ele vai voltar para o céu e depois do céu ele vai descer uma segunda vinda. Essa distância entre a primeira vinda e a segunda vinda que era um mistério. Não havia pistas de que viria em duas etapas. Quantos estão compreendendo até aqui? Entenda isso é muito importante, para você não ler a palavra e ficar sem compreensão. Avança aí para mim, vamos lá. Verso 28 e Mateus 24, 3. Leiam, nós estamos falando de coisa aqui que muita gente às vezes não encaixa na sua mente. Por que eles perguntaram isso? Por que Jesus tinha que vir duas vezes? Vamos ler lá, verso 28, igreja. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Mateus 24, 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, e da consumação do século do mundo. Então, essa informação era nova para eles, que o Cristo haveria de voltar para o céu e voltaria uma segunda vinda. Essa vinda aqui que eles estão esperando é na consumação de todas as coisas. É a segunda, já que a primeira ele estava presente. Já tinha vindo. Todo mundo alcançou aqui? Então, os discípulos estão meio confusos. Por que tem que esperar uma outra vinda? Quanto tempo levará para essa outra vinda?
Dá sinais para a gente, explica aí, Jesus. Quais são os sinais que vão, para nós, né, ser sinal de que o Senhor está voltando? Lembrando que eles não tinham expectativa de esperar 2000 anos, mas talvez poucos anos até a vinda do Senhor. Uma das coisas mais enigmáticas que tem na Bíblia é Jesus dizer, breve venho. Breve em qualquer língua é um tempo curto. Não é? Mas o breve do Senhor já dura 2000 anos. 21 séculos. Temos que aceitar isso. Cadê o bendito microfone? Extra. Porque tem irmão em casa que não vão ouvir a sua voz. Liga aí. Tá ligado não? Botãozinho. Dá-lhe pro antes que ele habilita. Dá na mão dele que ele habilita. Tá com pilha, bateria? Ei. Aí, pronto, liberou. Paz. Pastor, esse Jesus dizendo em breve venho, pode se referir a ele como a Bíblia diz, que nem só o Pai sabia quando ele viria, ou então na condição de que 1000 anos para Deus é como um dia. É mais provável essa segunda opção. O tempo de Deus não é o nosso tempo, né? 1000 anos é como um dia. Se for levar o pé da letra, 2000 anos é 2 dias só do tempo de Deus. Se fosse levar o pé da letra. Mas Jesus não estava equivocado, não era não era ignorância. Eu creio que tem um efeito muito importante, deixar a igreja sempre na expectativa. Se o Senhor tinha consciência que demoraria muitos séculos, e cada geração de cristão na terra teria que aguardar a vinda de Jesus, imagina se Jesus dissesse, vou demorar um tempão. Não me espera não me acompanha porque eu não sou novela, não me espera não, que eu vou demorar muito. Qual é a expectativa de cada geração de cristão na terra se Jesus dissesse isso? Vai demorar mesmo. E na espera demorada, a gente desfalece. Quando você gera expectativa, estou vindo, virei, voltarei. Isso deixa você de que maneira? Atento, em alerta. Cada geração esperou Jesus na sua época. É natural isso. No século II, século III, século V, século X, XV, XIX, XXI. E é necessário esperar Jesus. Até porque tem alguns aspectos espirituais. Ele voltou em espírito para dentro de nós. Outro aspecto espiritual. Quando morremos não vamos encontrar o Senhor? Talvez o encontremos, né, no pós-morte. Então não é uma mentira de Jesus dizer que ele breve vem. Pelo Espírito ele voltou em espírito para dentro da igreja alguns meses depois da sua crucificação. Da sua morte e ressurreição. 40 dias depois, mais ou menos. Então não é que Jesus esteja enganando ninguém. É que Deus tem um plano muito mais abrangente, incluía nós daqui no século 20 e 21. Se Jesus tivesse voltado e estabelecido o reino em qualquer época anterior, nós não tínhamos nascido, irmãos. Não é fato? Se Jesus estabelecesse o reino no século 1, não tinha 19 séculos esperando Jesus voltar. Já estava estabelecido lá atrás. E nós que nascemos 19, 20 séculos depois, não estaremos inclusos na salvação. O plano de Deus é muito mais abrangente. Então, a palavra de Deus diz que Deus não retarda a sua promessa, mas espera que todos se arrependam. Então, Ele está esperando completar o número dos arrependidos. Botar mais gente na salvação. Ok? O plano de Deus é muito mais metódico, lento e sistemático. E graças a Deus por isso, não, nós estaríamos fora. Amém? Todo mundo entendeu? Mas é importante para os judeus da época, que tinham uma ideia imediatista de reino, que eles entendessem que não seria assim na primeira vinda de Jesus, com ele presente.
Já lemos esse texto? Já, né? Avança aí para mim. Essa questão da ida e vinda do Senhor em 2 tempos era pertinente, era importante. Porque para os judeus, e até os dias atuais, o Cristo, quando viesse, estabeleceria de pronto o reino no mundo. O Senhor revelou que há um tempo de hiato e um propósito distinto entre a sua primeira vinda, como Salvador das almas humanas, e a segunda vinda, como um rei conquistador. O tempo da espera tornou-se fundamental. Então, olha que interessante. Os judeus que até hoje não creem em Jesus, não a parte que crê, a parte que crê é convertida. A parte que não crê em Jesus, que é uma boa parte dos judeus, eles não acreditam que o nosso Senhor Jesus é o Cristo. Porque a interpretação judaica do Cristo, a hermenêutica deles, os estudiosos, os rabinos, eles não aceitam que o nosso Jesus seja o Cristo, porque ele não estabeleceu o reino na terra quando veio. Se fosse o Cristo, teria estabelecido o reino. Essa é a interpretação dos judeus até hoje. Judeus que não creem em Jesus. Eles entenderam, pelos estudiosos, que quando Cristo viesse, o mundo mudaria. Seria justiça e paz na terra, Israel ficaria exaltado sobre as outras nações, interpretando uma série de profecias. O que eles não conseguem conceber é que Jesus tinha que primeiro vir como Salvador dos homens, para depois, numa segunda etapa, estabelecer o reino literal, conquistando o reino da terra. É essa a diferença. Todo mundo entendeu? Nós sabemos disso. Nós cremos nisso. Que bom que Jesus veio como Salvador das almas e não estabeleceu ainda o seu reino. Mas para os judeus daquela época, incluindo os discípulos, os apóstolos, era meio confuso isso, porque se ele é o Cristo, por que não vence logo os exércitos do César e liberta a terra? Não só a terra de Israel, mas todo mundo. Esse era o enigma. Esse era a grande questão que Jesus veio esclarecer aos judeus. Essa minha primeira vinda não é para isso. Essa minha primeira vinda é para que creiam no homem, no Filho do Homem, e sejam justificados seus pecados. Essa é a função da minha primeira vinda. Mas esperem, porque virá o reino de Deus numa segunda etapa. Essa é a grande questão, né? Mateus 24, 32 a 36. Vamos lá? Lê todo mundo junto. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, como é que eles sabiam que o verão se aproximava? Olhando para a planta. A planta dava sinais de que o verão está se aproximando. Verso 33. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Olhem para os sinais, é isso que ele está falando. Vocês sabem discernir o tempo, sabem discernir se vai fazer sol, se vai fazer chuva, olhando, observando. O dia do reino de Deus, o dia de Cristo, o dia do Senhor, terá sinais. Quando esses sinais estiverem presentes, é a minha vinda. Ele foi dando dicas, né? Verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Não passaram durante 21 séculos. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. O que está sendo aqui muito preciso? A época, o ano ou o dia e a hora? O dia e a hora. Percebam que Jesus é muito específico. O dia e a hora que é o mistério, mas não o tempo. Porque quando vocês virem os sinais, está às portas.
Quantos estão entendendo? Nós estamos vendo os sinais. Guerras, rumores de guerra, fome, peste, terremoto em todos os lugares. Teve terremoto semana agora em Minas Gerais. 2,2 na escala Richter. Nunca ouvi falar que no Brasil tivesse terremoto. Tinha tido um terremoto há uns 2 anos atrás, no interior da Amazônia, 6,6, muito alto. Se fosse numa cidade, tinha arrasado com tudo. Mas foi lá no meio do mato, o Brasil não sentiu muito. Mas teve um terremoto de 6,6 na Amazônia e teve agora um de 2,2 em Minas Gerais. Brasil nunca antes registrou esses abalos de terra, né? Mas Jesus falou que teria terremoto em todos os lugares, em vários lugares. Então, o que a gente pode apreender dessa palavra de Jesus? Que os sinais vão mostrar quando o reino vem. Vários sinais, incluindo perseguição da igreja, incluindo o advento do anticristo. Tem que somar todos os sinais, e se tiverem todos presentes, está às portas. As portas quer dizer, está na iminência de acontecer. Ok? Mas ele falou uma palavra aqui que confunde algumas pessoas. Olha para cá. Não passará esta geração. Eu fiz questão de dar uma analisada nessa questão, nesse ponto aí. E um exegeta falou o seguinte: a palavra geração ali no grego, para nós é um povo que nasceu numa época específica, né? Uma geração, eu não sei quantos anos é. Alguém sabe? Uma geração é uma medida de uma faixa de tempo que envolve, por exemplo, um povo, uma família. Mas muito bem, a palavra geração ali, no nosso entendimento, seria aquela geração que estava viva naquela época. Não é isso? Porém, a palavra geração também pode ser traduzida por povo, etnia, e aí muda bastante sentido. Não passará esse povo, não passará essa etnia. Aí muda o sentido, não muda o sentido? E se é assim, o que Jesus está dizendo ali para os judeus? Que ele voltaria naqueles anos? Não. Enquanto houvesse povo judeu. Se a exegese está correta, é isso. Não passará essa estirpe de pessoas, esse povo, até que se cumpra tudo isso. Praticamente profetizando a permanência dos judeus até a sua vinda. Quem levantou a mão? Lídia? 25 a 30 anos. Eu ia falar 40. Eu tinha na minha memória aqui, de meu registro mental, 40. 25 a 30 anos é uma geração. Obviamente, Jesus não voltou em 25 a 30 anos lá atrás. Correto? Então, isso empurra-nos a uma compreensão melhor da palavra geração, que dá a interpretar que se trate daquele povo, do povo judeu. Não, é como se dissesse assim: não passará o povo judeu até que eu volte. Resumindo, seria isso. E aí tira a ambiguidade do texto. Veja como as palavras são importantes, né, irmão? Já vimos esse detalhe. O dia e a hora é uma medida mais curta. Mas esse período longo de espera, nós deveríamos observar pelos sinais. Vá observando os sinais. Vocês querem ver? Vou enriquecer um pouquinho o entendimento de vocês. Jesus falou que a terra de Israel ficaria vazia. Para os povos de Israel, para o povo de Jerusalém, vossa casa vos ficará deserta, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Ok? No ano 70, o povo de Israel foi expulso da sua casa. E causou a diáspora, espalhou o povo judeu por todas as terras, todos os povos. Isso foi no ano 70 do primeiro século. Quando é que Israel voltou para sua terra? Como nação? Século 20. Quando é que está estabelecida a fundação do Estado de Israel? O novo Estado de Israel?
1948, correto? Mas Jesus disse que eles voltariam. Havia outras profecias do Antigo Testamento que eles voltariam. Deus traria eles de volta para a sua terra. Então Jesus profetiza que a casa ia ficar deserta no primeiro século. Israel volta a ser nação no século 20. São 19 séculos, 1.900 anos ou mais de hiato. Imaginem os cristãos, só para você entender, do século 3 depois de Cristo. 3, 4, 5, depois da igreja primitiva já morreu, eles lendo essas passagens, que Jesus tem que voltar e Israel tem que estar de volta na sua terra. Só que naquela época Israel não estava na sua terra. Do ponto de vista de quem estava vivendo no século 3, esse sinal de Israel não estar na sua terra, dava a eles entendimento que Jesus voltaria no século 3? Estou fazendo uma pergunta. Se você tivesse nascido no século 3 e lido todas essas profecias, e Israel não está na sua terra, Deus erra? Deus falha? Não. Então, se Israel não está na sua terra, não é nesse tempo. É simples assim o entendimento. Vou chegar mais perto do nosso tempo. Século XIX. 1800 e pouco. Bem perto do nosso tempo. 150 anos atrás. 150 anos atrás. Qualquer estudante da Bíblia, teólogo, pastor, exegeta, ele lia a profecia de Israel, tem que estar na sua casa, não voltou ainda. Então não é no século XIX que Jesus vai voltar. Porque ele está deixando de se cumprir um aspecto que todo mundo tem que observar. Entenderam o que o pastor está falando? Agora, a partir de 1948, Israel voltou para sua casa? Agora é um sinal bem pertinente que está próximo à vinda de Jesus? Muito mais pertinente depois do cumprimento dessa profecia do que antes. Não poderia acontecer em nenhum momento antes de 1948. Nunca. Porque faltava esse sinal acontecer na história. Todo mundo acompanhou o raciocínio? Diga, mulher de Deus. Acompanharam o raciocínio? Rapaz, então, eu rapidamente fiz uma conta aqui. Se uma geração é de 25 a 30 anos, e um ano é como 1000 anos para Jesus, para o reino, então seria de 2.500 a 3.000 o ano que ele voltaria. É ruim? Não sei. Sou ruim de raciocinar matematicamente. Foi o que eu não sei se a gente pode fazer essa analogia, entendeu? Eu não sei se pode fazer essa analogia para prever a data. Mas eu acabei de explicar que pode não ser nesse sentido de geração, no sentido que a gente conta a geração, mas no sentido da palavra também da interpretação de seja o povo de Israel que não vai passar até a sua segunda vinda. Eu não estou rifando essa informação, não. Realmente está lá. Os estudiosos falam isso, que a palavra também no grego dá a ideia de gameu, geneu, um negócio assim. Dá a ideia também de povo, etnia. Então, interpretando dessa forma, não é para basear só nos 25, 30 anos, para fazer essa conta. Senão nós acertaríamos na bucha quando Jesus vai voltar, né? Se fosse assim. O que nós temos que aprender desse texto é o seguinte: tem que cumprir uma série de eventos até que Jesus volte. Olhem para os eventos. Olhem para os eventos. Na hora que cumprir o checklist todo, está na hora, está às portas de Jesus voltar. Se tiver faltando alguns elementos se cumprir na face da terra, ainda não é o tempo de Jesus voltar. É simples assim. E quanto mais para trás, regressivamente, mais longe estava de Jesus voltar. No século V estava muito longe de Jesus voltar. Já tem que esperar mais 15 séculos. No século X estava muito longe de Jesus voltar. Tinha que esperar mais 10, 11 séculos. Entenderam? Tivéssemos nós nascido em séculos anteriores, ainda estaríamos longe da volta de Jesus. Pelos sinais. Pelos sinais. No entanto, nossa geração, essa que está viva no século 21, 2025, se você fizer o checklist do que tem que acontecer antes da vinda de Jesus, você vai ver que pelo menos uns 90% já está presente.
pelo menos, nós estamos muito mais próximos do que em qualquer geração anterior, por causa dos sinais. Todo mundo entendeu? Avança aí para mim. Preste atenção nessa informação aqui do estudo. Essa é muito importante. Os ímpios serão tirados como no dilúvio. Presta bastante atenção, tá bom? O Filho de Deus profetizou sobre o estado dos ímpios até o tempo da sua vinda, quando serão retirados da terra, ceifados, virá a ceifa. Ele já está com a foice para a colheita. Provérbios 2, 21 a 22, está até em destaque aqui. Assim como foi nas águas do dilúvio, nos dias de Noé, que separou os maus dos piedosos, que foram poupados. Provérbios 2, 21. Vamos construir uma exegese correta. Vamos lá? Uma exegese, uma hermenêutica correta. Provérbios 2, 21. A Bíblia explica a própria Bíblia. Vamos ler? Porque os retos habitarão na terra, e os íntegros permanecerão nela. ênfase em que os justos, os retos, ficam na terra. Correto? Vamos ler o restante, verso 22. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Palavra desarraigado em português, arrancar com raiz e tudo. Como erva daninha, tirar a raiz com raiz. É desarraigar. 2 Pedro 2,5. Vamos lá? E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Quem Deus preservou? Quantos? 8 pessoas. Quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos... E os ímpios do tempo de Noé? O que Deus fez com eles? Foram levados, foram tirados da terra. Por que isso é importante? Porque há muita gente que interpreta algumas passagens que nós vamos ver como um arrebatamento da igreja. Qual é a expectativa da igreja? Ser tirada da terra. Não é isso? Qual é a construção que Deus fez de informação ao longo de muitas palavras? No propósito de Deus, Ele quer tirar a igreja da terra ou manter os justos na terra? Manter os justos na terra. Quem que Deus tira da terra? Os ímpios. Mas, queridos, isso que nós estamos agora chegando à conclusão é a contramão da expectativa da maioria da igreja evangélica. Não é a contramão? Nós que cremos no reino sabemos que vamos passar aqui mais um período grande, de 1000 anos. Porém, quem não crê na visão do reino, só pensa em ir para o céu, a maioria das vezes descarta a terra. A terra não é herança, a terra não é nada. A terra é para ser destruída com os ímpios. E muitos de nós aprendeu isso até nas igrejas. Que o Senhor vai destruir os ímpios e a terra. No entanto, a Bíblia ensina, em várias passagens, que o justo fica na terra. E para o justo continuar na terra, quando Deus fizer justiça, quem sai da terra é o ímpio. De uma maneira ou de outra. No dilúvio foi com água. A arca de Noé, com 8 almas, não é uma figura do arrebatamento. A arca de Noé é uma figura do arrebatamento? Eles saíram da terra? Não. Eles flutuaram sobre as águas, mas assim que a água baixou, permaneceram na terra. Estão vendo como é que se desconstrói conceitos errôneos, teológicos? A palavra não ensina que o justo vai sair da terra.
O arrebatamento é o encontro nos ares. Só para o ajuntamento. Mas depois desce para a terra. Porque em toda a palavra ensina que o justo fica na terra. E dela não sai. Então presta atenção. Aqui nós vemos um conceito diferente da maioria. Saída dos ímpios e permanência dos justos. Todo mundo alcançou até aqui comigo? Avança aí para mim. Isso não é uma teologia forçada, não. Isso é muita base. Tem muita base. A folhinha caiu. Obrigado. Mateus 24, 37. Vamos ler? Todos juntos? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Jesus faz um paralelo com o dilúvio. Dia de Noé é o dia do dilúvio, tempo do dilúvio. E ele diz, na minha segunda volta, ou segunda vinda, será semelhante ao período do dilúvio. Ainda que Deus prometeu que nunca mais afogará a terra com água. Tem aí o arco do concerto, que chamam de arco-íris, que lembra a Deus que ele não pode destruir o mundo com água. Ele fez uma aliança, um pacto. Ok? Mas é semelhante. Em que sentido a segunda vinda de Jesus é semelhante aos dias de Noé, dia do dilúvio? Vamos ler, verso 38, vamos lá? Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Estarão dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Palavra-chave aqui é estar apercebido. Casavam, comiam, faziam tudo. Vida cotidiana, mundana, normal. Mas não atentaram para os sinais. Não atentaram para a pregação de Noé, o pregador da justiça. Não atentaram para nada do que Deus tentou avisar a humanidade, a primeira humanidade. Então, qual é a chave? Ficar atento ao que Deus falou e ver os sinais. Amém? Agora tem aqui as duas palavrinhas-chave. Um é tomado, outro é deixado. Na compreensão média do povo cristão evangélico, quem é tomado é o crente, arrebatado. E quem é deixado é o ímpio. Mas acabamos de ler textos que falavam o contrário. Não foi? Todo mundo alcançou? Pastor, isso é uma questão argumentativa, interpretativa. Será que é? O André quer fazer uma pergunta. Pastor, nesse texto aí de Mateus 24, ali no versículo 39, ele fala, levou a todos. Então, de certa forma, os que foram arrebatados, tirados, foram os ímpios. Então, você pega ali em 41, os que vão ser tirados não seriam justamente os ímpios? Exatamente isso que eu estou construindo aqui na mente de vocês. Porque mesmo contexto. Porque o arrebatado, o entendimento, que é o que vai sair da terra e não vai estar junto. É isso que se planta no nosso coração, né? Mas aqui, bem colocado. Ali não será quem foi levado? Se fosse o termo levar para o céu, como a maioria pensa, os levados seriam os salvos. Mas aqui, quem foi levado? Os ímpios. 41 ali, é isso que eu estou... Não sei, eles que não vão estar ali? Pois é isso que nós estamos construindo aqui. Esse entendimento. Quem foi levado da terra foram os ímpios, e não os justos. Então o termo levar não é levar para o céu. Não pode ser arrebatamento. Não é? Quem foi tirado da terra foram os ímpios. É juízo.
A comparação é de juízo. O contexto imediato anterior é os dias anteriores ao dilúvio. Como é que vai estar os ímpios? Não creem nas profecias, não creem na volta de Jesus, vão estar vivendo a vida natural. Esse é o contexto imediato. Ok? Mas é parecido com o tempo de Noé. Porque aquela humanidade que morreu no dilúvio também não estava nem aí para o juízo de Deus. Simples assim. Mas o 41, então, dá um entendimento ambíguo, porque ele pode ser tanto o que vai sair para se encontrar com Cristo, como pode ser também o que vai sair da terra. Justamente. Pode ser ambíguo, então, né? Parece ambíguo, não é? Não. Parece ambíguo. Mas a gente está construindo aqui o entendimento que o justo permanece. E quem é tirado ou levado são os ímpios. Eu não chego a cunhar o termo, já pensei várias vezes em cunhar esse termo, arrebatamento dos ímpios. Se eu fizer isso e botar na internet, já viu a chuva de críticas que eu vou receber, né? Você chamar de herege, no mínimo. Mas percebam, e eu vou mostrar um outro texto aqui, que vai deixar isso muito parecido com a tirada, ou tomada, ou arrebatamento dos ímpios. Só não posso cunhar esse termo de maneira oficial. Vamos construir? Tem mais textos. Nós estamos construindo um entendimento. Avança aí para mim. Isso que eu falei para vocês ficarem bem ligados nesse texto. Porque a interpretação da maioria massiva é a tomada dos santos para o céu. É importante observar que na separação, no dia de Cristo, quem é tomado, removido, são os ímpios. Como os afogados, levados pela morte, removidos da terra. E os justos permanecerão, ou permanecerão também no futuro. Vamos ler uma série de textos que dá esse entendimento. Quem sai, quem fica. Ok? O arrebatamento é uma separação. Tem que separar quem é salvo de quem não é salvo. Óbvio. Tem a questão do trigo e do joio. Deixa até a consumação do século eles juntos. Na consumação, os anjos separam. Tem essa concepção. Então, o que é o arrebatamento? O arrebatamento é uma separação. Não é uma separação? Nós estamos aqui na terra no mesmo plano que todos os ímpios. No mesmo plano, físico. Então, o arrebatamento é uma separação. Essa colheita do tempo final. A pergunta que não quer calar. Esses que vão ser tomados, arrebatados, está se referindo à igreja ou está se referindo aos ímpios? Essa é uma questão pertinente. Passa ali para ela ali, Júlio. Já está ligado, não é não? Pastor, e a criação boa? A criação boa vai ficar na terra, né? Vai passar por seus prejuízos. A criação boa é que é sobreviver, né? A gente costuma dizer que os que vão entrar no milênio são os sobreviventes. Existem profecias que dizem que vai sobrar tão pouco homem na terra como ouro. Ouro de Ofir. Então haverá uma mortandade muito grande também da criação? Vai. Bilhões de pessoas vão morrer nos juízos que virão aí pela frente. Até porque uma grande parte, a maioria da humanidade, vai estar com a marca da besta. Só a minoria da criação não vai botar a marca da besta. Então podemos esperar uma mortandade gigantesca de seres humanos, marcados pela besta. Entendeu? Agora, nós estamos aqui tentando tirar a ambiguidade de quem é tomado e quem é tirado. Vou avançar um pouquinho aqui nos textos, para construir na mente de vocês, e depois nós vamos ver como é que vai ser na prática essa separação. Na prática. Tá bom? Vamos ler texto que consubstancia biblicamente que os justos ficam e os ímpios são tirados. Salmo 37, 28, 29, 34, 38. A gente usa muito no seminário, né? Lê em voz alta para você participar. Quando você fala o texto, impregna na sua mente, irmãos. Leitura dinâmica se perde, se abstrai e esquece. Mas se você falar o versículo, você articula com a sua mente o versículo. Vamos lá? Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre.
mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Permanência dos justos. Verso 34. Espera no Senhor, segue seu caminho, e Ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados, tirados da terra. Verso 38. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. 1 João 2,17, Novo Testamento, para ligar com o Antigo, vamos lá? Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Permanecer pode dar a ideia também de existir eternamente. Não só permanência física na terra, mas existência. Mas esses textos não colaboram com a visão de que os justos permanecem e os ímpios são removidos, exterminados? Amém. Diga, minha irmã. A paz de Cristo a todos. Paz. Pastor, todos esses textos, né, que a gente está vendo que se alinham e corroboram para esse entendimento, na verdade, então, eles apontam para que tudo isso aí é já na entrada da eternidade, né? Porque no milênio ainda vai haver pecado, vai haver transgressão, Sim, corrupção. sim. E aí, realmente, para a entrada na eternidade, é que não haverá mais impiedade nenhuma, não é Sim, isso? mas envolve o milênio também. Envolve o milênio também. Porque é na vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus não inaugura a eternidade. Sim. Sim. A vinda do Senhor Jesus inaugura o milênio, o reino milenar. Sim, sim. Ainda com morte, ainda com maldição, ainda com pecado da criação. A eternidade vai ser pura, purificada de tudo isso, até da morte. Mas a vinda de Jesus não inaugura necessariamente a eternidade, só para os salvos. Para nós, a eternidade começa na volta de Jesus, não começa? Receberemos a vida eterna na carne. Mas para o mundo inteiro, a volta de Jesus ainda não é a eternidade. É milênio, é reino milenar. É o reino do Filho. Da impiedade, né? Tanto Sim. que o Senhor vai fazer cair maldição sobre eles, Sim, né? sim. E aí eles não serão ainda totalmente desarraigados, porque no final do milênio a gente vê aquele grupo todo que se levanta. Já entendi. É que esses desarraigados ímpios, na volta de Jesus, é o grande dia do Senhor. Tá certo? Temos que construir na nossa mente o que eu acabei de falar agora. O que antecede o grande dia do Senhor Jesus Cristo? Qual reino vai estar implantado na terra? Do anticristo. A palavra dá a entender em Apocalipse que a abrangência do reino do anticristo é só sobre a região do Oriente Médio. A palavra não dá a entender que tem um governo mundial e que muita gente da humanidade vai anuir ao sistema maligno do anticristo, colocando a marca. Então, esses ímpios são destruídos na volta de Jesus. Esses. Bem específico. Ah, pastor, mas entrou criação não glorificada no reino milenar. A semente dessas pessoas ainda tem a possibilidade de pecar. Ele não está erradicando a impiedade na volta de Jesus. Está tirando os ímpios vivos. Por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Vai haver parada gay na volta de Jesus, irmão? Por que não? Porque é ímpio. Esses que estão na prática da homossexualidade até a volta de Jesus, terão que ser removidos da terra. O idólatra, os ladrões, os corruptos, essa raça tem que ser removida da terra. A geração que sobrar de seres humanos para entrar no milênio, ainda que não se contaminou com a marca da besta, são seres humanos passivos de cair. Aí é a continuidade da história humana, né, que sempre manifesta
o mal na sua natureza. Aí é continuidade. Não podemos dizer que a volta de Jesus acaba com a impiedade na terra. Ela acaba com os ímpios que foram marcados pela besta. Mas a impiedade passa. Vou fazer mais um paralelo para consubstanciar o que eu estou falando. A palavra de Deus diz que em Noé, e a família de Noé preservou-se a raça humana e animais, correto? Noé era justo aos olhos de Deus, talvez o único, talvez o melhorzinho. Mas era impecável Noé? A família de Noé era impecável? Não, tanto é que depois vai haver vários problemas, né? Desde de Noé encher a cara e ficar ébrio e ficar nu, o neto debochar da nudez do avô e receber maldição, enfim, vai dar um monte de problema. Então, desses 8 que Deus preservou de toda a humanidade, eles não puderam, Deus não tirou assim a malignidade do coração deles. A natureza deles permanece. Eram os melhores que tinham na terra. No entanto, eles vão perpetuar o mal. Não vão perpetuar o mal? Vão. Claro, eles carregaram a natureza humana junto com eles, irmãos. Nós somos fruto, nós somos o repovoamento do mundo pós-dilúvio. Todos nós. Viemos descendentes de Cã, Sem e Jafé. Todos nós. Espalhou-se pelo mundo. Carregando a impiedade. A impiedade não cessou no dilúvio. A impiedade não cessa na volta de Jesus. Entendeu? O paralelo que eu quis fazer? O gênero humano ainda vai carregar a impiedade. Mas os ímpios que serão exterminados são inimigos de Cristo. Esses têm que ser eliminados. Diga, minha irmã. Está desligado o microfone. Deixar ligado direto vai gastar a bateria rápido. Está sem pilha? Ou é mau contato ou está sem pilha? Aí, mau contato. Ali naquela passagem mostra que existe uma aparente paz, um cenário de paz. Vê se não é mau contato. Porque está com mau contato aí o microfone. Eu entendi a pergunta. Como é que dá a entender que aquela geração ímpia está casando? Os crentes também, né? Não é? Está todo mundo à vontade. Paz, isso. Mas não é bem assim. Não é bem assim. É só você não generalizar. O texto é muito sucinto. Essa é a dúvida de muitos, tá, pastor? Vou explicar. O texto é muito sucinto. Jesus dá um pano de fundo geral. Ok? Mas não especifica onde o povo está tranquilão desse jeito. Na terra. Volto aqui para a semana de Daniel. Volto para o período do anticristo. Os que anuírem o sistema do anticristo vão poder comprar, vender, se alimentar. Vão continuar? Vão. Vão estar vivendo dentro do sistema. Vão estar vivendo dentro do sistema. Estão preocupados com a volta de Jesus, com o juízo final, com o juízo de Deus? Não. Esses vão viver normalidade. Mas a igreja não vai estar perseguida, fugindo, escondida e tudo mais? Nós vamos estar vivendo a mesma normalidade? É um erro, deixa eu explicar aqui. Vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa aqui para você, para a gente poder avançar. Deu uma certa parada nesse ponto aí. Porque é muito pertinente esse ponto. É um erro. A maioria das visões de arrebatamento pré-tribulacionista, qual é o cenário que mostra a volta de Jesus? De repente. Então, dá a entender que vão estar vivendo vidas normais, cotidianas, comendo, bebendo, trabalhando, viajando, e de repente vamos sair da terra. Não é isso. A visão pré-tribulacional dá essa ideia de repente e de tranquilidade imediata antes. Não haverá a volta de Jesus em tranquilidade na terra. Haverá a volta de Jesus no meio de um contexto de dominação mundial, em que só aqueles que anuem ao sistema vão estar tranquilos. Entenderam? É que o texto ali não vai entrar nesses pormenores. Mas o mundo não vai estar em paz. Agora, costumo dizer, né? Eu acredito que o sistema que vai dominar a terra é o islâmico. É o mais parecido com o sistema mundial de controle, de religiosidade, opressora contra cristão, é o Islã. Vamos imaginar
Vamos imaginar, tá bom? Para construir essa minha percepção. Que seja o Islã, a religião do anticristo. Vamos imaginar. Onde eles chegam, eles impõem a Sharia, ou a Sharia, a lei deles. Já vi vídeos na internet que tem bairros na França onde só tem muçulmano. Eles vieram da fuga da Síria, né? Vieram em massa para a Europa. Nesses bairros onde tem refugiados muçulmanos, eles querem impor na França a Sharia. Então, mulheres que andarem meio nua na rua, meio peladona, eles batem, dão tapa na cara, no meio da rua. Eles podem fazer isso dentro do país dos outros? Não. Existem as leis do país. Mas eles impõem a lei deles. Entenderam o paralelo? Agora imagina que eles tenham dominado o mundo. Aqui no Brasil, teria que andar todo mundo, a mulher de burca. Estou fazendo um cenário distópico aqui, viu? Uma viagem hipotética. Vamos imaginar que o Islã dominasse aqui no Brasil. Viesse um monte de soldado armado impondo a Sharia aqui no nosso Brasil. A mulher daqui do Rio de Janeiro anda tudo pelada. Não todas. Mas infelizmente é um cartão postal do Brasil para fora. Rio de Janeiro piorou, né? Eu acho que lá fora o pessoal pensa que anda todo mundo pelado no meio da rua. Que é o que passa lá para fora, é isso. Não é? Os cartão postal do Brasil é uma nudez incrível no meio da rua. E tem mulheres que literalmente andam praticamente de bustier e shortinho de dormir no meio da rua. Infelizmente tem isso na vida prática. Se viesse o Islã para cá, eles iam aceitar isso? O que ia acontecer? Ia morrer gente demais. O que ia acontecer com os homossexuais? Porque o Islã não tolera homossexualismo. O Islã, a lei islâmica, não tolera homossexualismo. É morte, condenação. O que você acha que ia acontecer aqui no Brasil? Vocês estão entendendo? Então, se é assim o domínio daquele povo sobre outras nações, para a pessoa ficar bem e ter vida cotidiana normal, tem que aceitar as regras desse povo dominador. Tudo. Então, se o anticristo vai estar imperando por 3 anos e meio, irmãos, a sociedade vai sofrer um impacto muito grande. Quem quiser viver vida cotidiana normal e se sentir tranquilo, é porque está dentro do sistema deles. Quem não aceita o sistema vai ter que fugir. Vai ter que se esconder, vai ter que fugir, sair do olho da serpente, do controle do anticristo. Entenderam? Então, estará todo mundo vivendo, comendo, bebendo, casando dentro do sistema deles. Dentro do sistema deles vai estar todo mundo tranquilão, porque não esperam nenhum juízo. Estão vencendo, eles venceram. Eles venceram, eles dominaram. Quem pode ir contra a besta? É uma pergunta que está lá no Apocalipse. Quem pode ir contra ela? Ninguém. Deus deu todo o poder na mão dela, concedeu isso a ela. Entenderam? Então, essa aparente tranquilidade antes da volta de Jesus não é para todo mundo. É para quem estiver dentro do sistema. Vão continuar comprando, vendendo, vão continuar mercadejando, vão continuar casando, desde que esteja debaixo do parâmetro do sistema do anticristo. Quem não quiser se sujeitar a esse sistema vai ter que sair fora. Amém? Deu para dar um panorama? Nessa visão distópica que eu fiz de vocês avançarem? Já lemos, né? Avança aí mais um para mim. Mateus 13, 40, 43. Agora vamos ver na prática como é que separa um do outro. O ímpio do que não é ímpio, do justo. Vamos ler lá juntos, vamos lá? Parábola do joio e do trigo. Eu não vou fazer a parábola inteira, só o que é pertinente à separação. Vamos lá? Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Acaba o tempo desse mundo ímpio. Mandará o Filho do Homem os seus anjos,
que ajuntarão seus escolhidos no reino. É isso? Estou fazendo de propósito vocês pensarem. Não é isso, irmão? Os anjos não vão ajuntar os santos? Vão, está escrito em outro texto. Mas aqui está falando de ajuntar os santos? Então vamos ler. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino, do reino de Cristo, todos os escândalos, todos os pecados grosseiros, né? Os pecadores grosseiros, os ímpios, todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Por isso que eu falei da parada gay, por exemplo. Praticam iniquidade. Os anjos vão juntar esse povo. Vamos lá. E os lançarão na fornalha acesa, lago de fogo e enxofre, que é inaugurado na volta de Jesus. Ali haverá choro e ranger de dentes. E os justos saíram da terra, foram embora? Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como a pessoa que está com a mentalidade de ir para o céu, ela lê reino de seu Pai e pensa no reino lá em cima, né? Mas o reino é procedente do Pai, mas está estabelecido na terra. Quem fica? Os justos. Quem é, há um termo muito interessante, ajuntado como um feixe de lenha? Os ímpios. Os ímpios é que são ajuntados como um feixe de lenha. Sabe quando pega vários gravetos e faz um molho? Eles são ajuntados para serem lançados aonde? No fogo. Por isso que eu falo, parece mais o arrebatamento dos ímpios do que o arrebatamento da igreja. A igreja, o arrebatamento da igreja é para ser imortalizada, para ser glorificada. A remoção dos ímpios também é uma coisa que vai abranger milhões, os que sobreviveram. Não vai escapar nenhum ímpio sobrevivente. Vão ser ajuntados e lançados no fogo. Por isso que alguns teólogos da Idade Média, grandes teólogos até, pensam que a volta de Jesus já é o juízo final. Porque os santos vão para o reino do Pai e os ímpios foram para o inferno. É assim que eles interpretam. Mas não é o juízo final. Não está falando de céu e inferno aqui, está falando de reino do Pai. O reino de Deus estabelecido na terra, vem o teu reino. Está se falando de lançar os ímpios no geena de fogo, lago de fogo e enxofre. Desta geração que estiver viva, na consumação do século. Que estiver viva na consumação do século, e não de todos os séculos. Está claro para todo mundo? Daqui para o varão aqui. Pastor, deixa eu ver onde eu estou, que ainda tem mais lição para dar. Tá. Pastor, então, podemos então concluir que, de fato, o arrebatamento não é dos santos? Não, eu não falei isso em nenhum momento. Eu não falei isso, eu não quero que a palavra arrebatamento seja só com um sentido, é isso que eu estou falando. Entendi. Mas, de fato, os santos não sairão da terra. Sairão para o encontro nos ares. Eu mencionei isso. Os anjos ajuntarão seus santos. Sim, para o encontro de uma outra ponta do céu. Isso. Mateus 24. Esse ajuntamento nos ares é arrebatamento, é o chamado arrebatamento. O que eu estou propondo aqui é você enxergar que também tem um outro ajuntamento. Esse outro ajuntamento não é de santo, é de quê? De ímpio. Só que esse outro ajuntamento não é para levar para o céu, nem para o inferno. É para jogar no lago de fogo. Inferno no sentido do mundo dos mortos, né? Apesar de que... que a gente voltando para Noé, também quem foi tirado foram os ímpios. É isso que eu estou querendo dizer. Sim. O que eu não estou querendo engessar aqui é que o termo arrebatamento só sirva para a igreja ou só sirva para os ímpios. A palavra pode ser usada nesses dois sentidos. Mas não vou cunhar esse termo, arrebatamento dos ímpios, porque não tem nenhum versículo aí
o arrebatamento dos ímpios. Mas esse termo ficou bem focado de arrebatamento, porque a igreja teve essa visão de ir para o céu. Sim. Aí isso foi um negócio que foi enraizado. Por isso, ao lerem aqui, podem pensar que já é o juízo final. Não podem pensar? Podem pensar, irmão, com essa mentalidade de que na volta de Jesus, o mal foi para o fogo e o bom foi para o reino do Pai, e o reino do Pai a gente se associa ao céu. É o reino que procede do Pai. É a origem desse reino, e não o local. Não está dizendo que os santos vão para o reino lá no céu com o Pai. Está dizendo que o reino do Pai vai ser estabelecido. Aí não se faz uma conclusão só em um versículo ou dois, né? Tem que pegar muitos outros versículos para juntar tudo isso. Mas, pastor, eu entendo sim, eu estou entendendo o que o senhor está explicando e concordo plenamente. Mas, de fato, Você está dando muito mau contato. os santos, eles estarão numa condição... Estarão na condição glorificada, no arrebatamento. Será no ar, porque eles estão numa condição que as leis físicas... Poderia ser aqui na terra. Uma pergunta interessante. Por que o arrebatamento não é no solo? Ou numa montanha, mas... Mas por quê? São milhões de pessoas. São milhões. Não é só a gente aqui não, viu, irmão, que vai ser arrebatado não, viu, irmãos? Vocês estão pensando que esse punhadinho de gente vai ser arrebatado? São milhões de crentes vivos na terra que vão ser arrebatados. Onde ajuntaria milhões de pessoas na terra? É nos ares. Eu fico imaginando se fosse possível, né? Arrebatar do chão. Onde ajuntaria todo esse povo? No deserto do Saara, que tem bastante espaço. Teria que todo mundo correr lá para o deserto do Saara, ali vai ser o encontro com Jesus. O Senhor aprova fazer dessa maneira. O mecanismo é levar até os ares, depois de imortalizado, e ajuntar nos ares, para depois ir para Jerusalém. Foi o plano do Senhor, isso a gente não tem nem que discutir. Sim, mas o senhor entende que não há uma mudança? Não sai da terra definitivamente. É só uma subidinha. Não sai da terra. O grande problema é a interpretação de que vai para o céu de Deus. Esse é o problema. Mas é a visão pré-tribulacional. Não tem arrebatamento para os ares. Mas a palavra que está no grego é arrebatamento. Tem arrebatamento. Não estamos negando arrebatamento. Estou fazendo vocês enxergarem um outro tipo de arrebatamento, entre aspas. Um outro tipo de ajuntamento. Que às vezes a gente não olha. Que também vai juntar os ímpios para jogar no fogo. Avança aí para mim. Aqui, ó, tem um desenho aqui, volta ali. A gente não tem um desenho preciso, né? Mas tem aqui os anjos, a fogueira lá na frente. Está meio escurinho aqui, mas tem um monte de ímpio aqui, ó. Foram tragos pelos anjos para ser lançados no lago de fogo. É esse tipo de doutrina que não é muito especificada na maioria das doutrinas. Porque pensam que esse jogar os ímpios no fogo é jogar na perdição eterna no inferno. Não, debaixo da terra. Porque o inferno da maioria não é na terra. O inferno da maioria é debaixo da terra. Onde está o diabo. Inclusive o diabo está lá embaixo. Avança aí para mim. Você já tem informação de que o lago de fogo não é subterrâneo. Não é no mundo espiritual dos mortos chamado Sheol. Lago de fogo, Geena, é outro lugar. É outra dimensão. Não é a mesma coisa Sheol e Geena. Você já tem essa informação. Vamos finalizar a aula, está durando mais ou menos 1h30. Parábola dos talentos visa a volta do rei e recompensa dos servos. Também mais uma parábola sobre a volta de Jesus. Temos uma parábola de Jesus com duplo aspecto. O primeiro visa mostrar aos seus servos que eles precisam multiplicar os talentos confiados a eles. Nesse caso, todo o depósito espiritual, dons, capacitações, que fazem o reino avançar sobre a terra. Já o segundo aspecto diz claramente
sobre o intervalo da ida do rei ao céu e seu invariável retorno, quando distribuirá a recompensa. Então, para que serve a parábola dos talentos, a parábola das minas? Para quê essas duas parábolas? Para explicar aos discípulos: ó, vou deixar um depósito na mão de vocês, vocês multipliquem o reino. Mas também, Jesus já deixa assinalado que ele vai e volta. Quando eu voltar, eu acerto conta com vocês. Eu dou o respectivo galardão para vocês. Todo mundo entendeu? Esse duplo aspecto? Vamos ler o texto, vai ficar mais claro, vamos lá? Pois será como um homem que, ausentando-se do país. Que homem é esse que vai sair do país? O próprio Senhor Jesus, é uma figura dele mesmo. Chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Os bens de Jesus dados à igreja. Não é dinheiro, nem ouro, nem prata. Dentro da metáfora aqui, é bem monetário. Dentro da vida real, não é bem monetário. São outros tesouros, né? Por exemplo, temos o Espírito Santo em vasos de barro. É um grande depósito, um grande tesouro. A um, dentro do contexto aqui, deu 5 talentos. A outro, 2. A outro, 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. Então, fez o depósito na igreja e foi para o céu. Partiu. Na sua primeira subida, né? Verso 16. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Fez o que Jesus mandou, multiplicou. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, olha aí a dica aí, irmão, que não ia ser rápida a volta de Jesus. Está dentro da parábola. Se fosse rápido, não diria que depois de muito tempo, não especificado. O que acontece depois de muito tempo? Voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. A parábola é clara nesse sentido, né, irmãos? O Senhor se ausentou, foi embora, mas ele volta e ele vai então ajustar conta com os seus servos. Lembrando que servo é escravo. Então, agora já voltou. Ele já voltou, o Senhor Jesus, aqui no contexto. Então, aproximando que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Jesus vai honrar regiamente. Entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Isso não tem a ver com dízimo e oferta. Isso tem a ver com o quê? Multiplicar o depósito de Cristo na nossa vida. Frutos. Por isso essa passagem é tão importante. Não pode haver um cristão que não multiplique o reino. Que não dê nada. Que seja inútil, que seja nulo. Todo cristão recebeu um grande depósito. E o Senhor Jesus espera que multiplique aquilo que lhe deu. Amém? Não pode haver inércia, não pode haver nulidade. Avança aí para mim, já avançou? Chegando-se por fim ao que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Esse servo, ao invés de trabalhar e produzir,
Ele ocultou. Ele sepultou. Botar debaixo da terra e sepultar. Não produzir, às vezes a pessoa tem algo para produzir e mesmo com todo o seu esforço não consegue produzir. Nesse caso aqui, ele não fez empenho nenhum. Negligente, não é uma pessoa que tentou produzir e não conseguiu. É uma pessoa que deliberadamente falou, não vale a pena eu investir. Eu não vou fazer nada. É consciente. E baseado na argumentação dele, ele sabia o que estava fazendo. Livre-arbítrio. E aí, qual é a resposta de Jesus para ele? Se fosse alguém que tentasse e não conseguisse, não seria essa a resposta. Mas Jesus sabe que ele é mau, porque ele deliberou no coração dele, eu não estou nem aí para o que o Senhor mandou eu fazer. Eu não farei. E ponto. Resposta de Jesus, vamos lá? Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, porque foi absolutamente nulo, até o que tem lhe será tirado. E agora, qual é o destino desse? Veja que o negócio é grave. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Foi completamente rejeitado. Não entrou no reino, querido. Todos aqui são servos do mesmo Senhor. Vai ser lançado nas trevas. Veja que é uma perspectiva terrível. Decepcionar Jesus. Perspectiva terrível. Mas lembre-se, foi livre-arbítrio, livre escolha. Não está sendo condenado porque o Senhor não tem paciência. Está sendo condenado porque deliberou no coração. E eu não estou nem aí para o que Jesus falou. Vou fazer do meu jeito. E eu não quero fazer nada. E ponto. Essa deliberação o condenou. Avança aí para mim. Claramente nesta parábola, o Senhor dá incumbência aos seus servos e se ausenta do país. É o próprio Jesus. Quando retorna ao reino do céu, ele vai para muito longe, né? A narrativa ainda diz que sua volta seria depois de muito tempo. Verso 19. Os talentos, valores, foram distribuídos conforme a capacidade de cada um, cada servo. Os mais diligentes logo multiplicaram, dobrando o que receberam. O servo inoperante escondeu, por medo ou arbitrariedade, o que lhe foi confiado. No retorno do seu senhor, quando se deu a prestação de contas, os multiplicadores foram amplamente galardoados. E o que se omitiu, recebeu do seu senhor dura repreensão e o castigo mais severo, lançado nas trevas, símbolo da perdição eterna. Marcos 8:38, vamos lá. Está grandão para todo mundo ler, vamos lá? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Reprovação de um servo é porque ele fez por onde, irmão? Amém? Não é maldade, não é injustiça, fez por onde para ser reprovado? Negar a Jesus com omissão também é pecado. Avança para mim. Porque é só uma ilustração, né? Um foi lá e comercializou
multiplicou. O outro foi lá e comercializou, multiplicou. E esse aqui escondeu e foi dormir. Negligente. Olha a situação. Esse texto de Mateus tem um paralelo em Lucas. Mas aqui tem um detalhe a mais que não tem no outro texto. O Senhor não disse que iria para um lugar distante na parábola? É o céu. Mas por que ele disse isso? No texto de Lucas, deixa claro que aquele povo de Israel que estava vivo, reconhecendo nele a figura do Messias, achava que o reino aconteceria naquela época, imediatamente. Então Jesus teve que contar a parábola para dizer, não é assim, eu vou me ausentar, vou demorar. No de Lucas esclarece que havia uma sensação de imediatismo de que o reino ia acontecer. Vamos ler para vocês entenderem o que eu estou falando? Lucas 19:11, vamos lá? Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes pareceu aos discípulos, que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Qual era a expectativa dos discípulos? O reino vai ser estabelecido, é para já. Vamos lá, Jesus, tomar Jerusalém. Não é? Jesus, percebendo que estava interpretando isso, ele conta a parábola. E então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante. A parábola é para quê? Para dizer, não é agora. O reino não é agora. Com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Então a parábola nada mais é do que uma, sossega no pessoal, calma, calma. Não é agora o reino. Eu ainda vou demorar, vou voltar depois. Isso aqui é um esclarecimento para aquele povo daquela época. Todo mundo pegou? Termina aí para mim. Nesse contexto, Jesus quis evitar que seus discípulos esperassem que o reino fosse manifesto imediatamente. As minas, valor monetário, foram distribuídas de igual forma. O Senhor esperou a diligência de seus servos na multiplicação do investimento, com a devida recompensa, segundo a obra de cada um. Tem uma ilustração aqui, o pessoal, cada um com uma parte do tesouro. E espera-se que daquilo que o Senhor depositou na sua vida, você multiplique. Amém? Qual é a expectativa do Senhor na sua vida? Multiplique. Multiplique o que eu investi na sua vida. Por isso, haverá recompensa proporcional que cada um trabalhou. Recompensa, galardão, é proporcional a trabalho. Não é fé. Eu creio em Jesus. Já discutimos isso. Tiago diz, fé sem obras é morta. Mas eu creio muito em Jesus. Mas se você não opera nada, não multiplica nada, tem alguma coisa errada nessa sua fé. Apocalipse 22:2, para a gente finalizar. Vamos lá, igreja? Lê em voz alta. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. É o salário. O salário de cada um segundo as suas obras. E quem não trabalhar? E quem não quiser trabalhar nada? Não recebe? É só esse o prejuízo? Vocês aprenderam que é só esse o prejuízo? Quem dera fosse só isso, não receber. O negócio é mais sério um pouquinho. Deixa Deus ministrar o seu coração, viu? A verdade está escrita na sua Bíblia. Amém, povo santo? Vamos ficar de pé nessa hora. Acho que a grande revelação dessa lição é o fato que os ímpios também serão ajuntados para serem lançados no lago de fogo. Ajuntados como num feixe. Logo mais à noite, nosso culto de celebração a Deus, ao Senhor Jesus, começa às 6:30.
Todo domingo eu falo isso, não falo? E todo domingo tem gente represada lá, chegando atrasada. Eu não entendo, querido, sabe por quê? Hoje é domingo. Obviamente, quem está de escala não está aqui presente, trabalhando por escala. Plantão, você não está aqui presente. Mas, naturalmente, a maioria esmagadora de vocês está dentro de casa. Vocês vão para casa agora, vocês não vão para o trabalho. Então, qual é o motivo de chegar atrasado à noite? É só calcular direitinho. O culto começa às 6h30, eu tenho que chegar aqui na igreja às 6h15, 6h10, 6 horas. Não há motivo para um cristão que sai de dentro de casa chegar às 6h40, 6h50, não há motivo. Lembra quando eu mostrei a vocês, metaforicamente, que cada parte do nosso culto é uma parte do carneiro que nós oferecemos para Deus? Tem gente dando carneiro sem orelha para Deus. Perde o primeiro louvor. Por que você perde o primeiro louvor de um culto que você separou para Deus? O louvor, o primeiro louvor, é parte do seu culto. O segundo louvor é parte do seu culto. Não é o louvor da equipe de louvor, é o culto da igreja, para Deus. Você tem que dar um culto integral. Até dizer um amém, vão na paz. Se você chega às 6h40, 6h50, você perdeu 2 cânticos. Por quê? Se você veio de casa. Você não veio do trabalho. Quarta-feira eu espero com mais paciência. É um dia no meio da semana, as pessoas vêm do trabalho. Mas domingo não justifica ninguém chegar atrasado. Só se aconteceu um imprevisto, furou o pneu do carro, alguém ficou doente. Imprevisto é admissível. Mas vício de comportamento não é admissível. Não é admissível vício de comportamento. Amém? Chega atrasado porque é viciado em chegar atrasado. E Deus é um patrão bonzinho que não desconta do seu salário. Porque se cada atraso que você tivesse descontasse um pouquinho, você ia vir mais cedo. Culto começa às 6h30, chegue antes. Está dito o recado, irmãos? O teu culto tem que ser integral para Deus. Dá tudo para Deus. Não dá pouco, não dá metade, não. Não dá 60%, não. Dá um culto integral para Deus. Em nome de Jesus. Santo Deus, muito obrigado por essa manhã na tua presença. Obrigado porque estudamos mais um pouco da tua palavra. Tua palavra é tão rica, tão cheia de detalhes, tão reveladora, tão maravilhosa. Te agradecemos por aquilo que pudemos enxergar. E se alguma coisa ainda não enxergamos, Senhor, acrescente. Abre cada vez mais o nosso entendimento, para nos prepararmos de maneira certa, condigna, para o dia de Cristo. Aperfeiçoa a tua igreja na verdade. A tua palavra é a verdade. Abençoa nossos corações e mentes, para que saiamos daqui e voltemos à noite com desejo de te adorar, com vontade de te adorar, aproveitando, remindo o tempo, porque os dias são maus, fazendo o melhor que nós podemos fazer. Então nos abençoa no restante dessa tarde, possamos passá-lo na tua presença, e logo mais à noite estar aqui celebrando o Senhor, em nome de Jesus. Leva o teu povo em paz, guardado pelo teu poder. Chegamos todos bem em nossos lares, em nome do Senhor Jesus, nosso Rei. Amém e amém. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Vamos na paz de Cristo, tomara que não tenha nenhum atrasildo hoje mais tarde. Tomara.